mas quase viu um final trágico para o Mengão. Seja muito bem-vinda, Monique Danello. Valeu, Vitor Lopes, abraço para vocês, para todo mundo que está com a gente está vendo aí jogadores do Flamengo agradecendo o torcedor que lotou o Maracanã nessa partida de hoje, depois de um empate complicado com o São Paulo, precisava se reerguer e a palavra é aquele ufa, né? Porque essa foi a sensação quando o árbitro pediu a bola ali na cobrança de escanteio. Realmente, né, de fato, o Felipe acabou tirando alguns jogadores para tentar preservar o elenco nessa reta final de jogo, e aí o Santos faz o primeiro gol e logo na sequência consegue fazer o segundo. Foi um momento em que o Flamengo desligou e aí o árbitro anuncia ali a placa com 8 minutos de acréscimo e o Flamengo tem que se segurar, tem que segurar a pressão nos minutos finais, consegue essa vitória aqui no Maracanã. Não foi um grande primeiro tempo e nem uma grande partida do Flamengo, mas depois que conseguiu fazer os gols, o Flamengo dominou com um pouco mais de tranquilidade. O Arrascaeta acabou levando o cartão amarelo, está fora da partida contra o Sport, que será disputada na data FIFA. A gente ainda precisa entender quais uruguaios serão convocados para essa data FIFA, porque o Uruguai chama, né, avisa em cima da hora, não faz uma convocação como a seleção brasileira, e nesse momento a torcida do Flamengo está comemorando aqui no Maracanã. Me parece que teve gol do Mirassol, vocês vão poder me dizer melhor, mas a galera que está aqui na arquibancada ainda está comemorando bastante e os jogadores do Flamengo já deixando o campo, né? São as duas equipes, Flamengo e Palmeiras, jogando em horário em sequência, e aí todo mundo que está aqui no Maracanã ainda está de olho nesse jogo. A gente vai daqui a pouquinho lá para a zona mista, a gente também vai trazer o lado do Santos, porque é importante a gente dizer, Vitor Lopes, o Neymar, ele sai e questiona o fato de ser substituído e ele não fica no banco, ele entra ali, chuta uma garrafa e depois ele vai direto para o vestiário. A gente vai descer também para acompanhar esse pós-jogo do Santos na volta do Neymar como titular, tinha jogado 23 minutos contra o Fortaleza e hoje volta como titular, então teremos, né, o nosso pós-jogo acompanhando os dois lados, e lembrando que logo mais depois do jogo do Palmeiras vai ter o nosso prorrogação e a gente vai trazer a cobertura completa também da vitória do Flamengo. Volto com vocês, Vitor. Valeu demais, Monique Danello. De fato, né, gol do Mirassol, Gabriel, 1 pro Mirassol, 0 pro Palmeiras. Né? Gabriel, ex-Flamengo, né? 3 minutos de jogo do primeiro tempo, o Mirassol está na frente, ou seja, com esse resultado de momento, o Flamengo continua na segunda colocação, mas agora com a mesma pontuação do Palmeiras e o mesmo número de jogos. Então, é um resultado muito importante pro torcedor do Flamengo. Gabriel, que é um jogador que jogou no Flamengo na época das vacas magras, né? Lá atrás, e faz um 1-0 pro Mirassol. Mas o grande ponto, eu acho, Vitor Lopes, sobre o jogo de hoje, é que esse gol do Mirassol poderia não valer nada pro Flamengo. Por causa de um apagão, cara. O Flamengo jogou bem. O Flamengo fez um bom jogo. Primeiro tempo, não. Primeiro tempo achei travado, primeiro tempo achei problemático, segundo tempo não. Segundo tempo bom, um bom segundo tempo do Flamengo. E era pra ir pra casa com 4-0, não era 3-0. Era 4, porque o Arrascaeta perdeu. E aí, em 3 minutos, você se desconecta e o jogo vira uma loucura. E aí eu acho que isso não pode acontecer, não vai poder acontecer em jogos mais difíceis. É que o Santos, ele não, durante o jogo como um todo, ele não gerou nenhum tipo de problema pro Flamengo, só na reta final. E aí vem muito mais pela desconexão do Flamengo. Mas não dá. É a reta final do jogo, o Flamengo não tem o direito de se desconectar assim, disputando o título com um time tão forte contra o Palmeiras, seja no Brasileiro, seja na Libertadores. E aí, ô Marcelo Becker, como é que você viu essa partida, esse apagão, né, que faz o questionamento da nossa produção, que de fato acontece, poderia ter custado muito caro para a equipe do Flamengo? Era um jogo bastante controlado, porque era 3-0 e após o 3-0, o Santos não é que foi avisando que poderia fazer o primeiro gol. O primeiro gol é meio acidental, é um gol de rebote, que a bola é espirrada para trás e acaba caindo no pé do Bom Tempo, que faz o gol. Só que logo depois disso o Santos consegue o segundo, aí acho que é uma jogada mal defendida pelo Flamengo, a posse de bola praticamente não fica e vira esse drama todo. Tudo isso acontece já no finalzinho, quando o Flamengo já estava completamente desfigurado, né? O Felipe Luiz foi fazendo mudanças para dar oportunidade para muito jogador que está há bastante tempo praticamente sem jogar. Entra o Vinha, entra o Mikael, entra o Cebolinha, jogadores que nesse momento da temporada estão com ritmo competitivo e ritmo de jogo muito baixo, então é normal que esse tipo de coisa aconteça. Eu acho que deveriam entrar mais de vez em quando esses jogadores, não todos ao mesmo tempo em um jogo como o de hoje, embora estava 3-0 e um adversário com os braços baixos, o Santos estava completamente entregue na partida
e acordou depois do primeiro gol. Então eu vejo como algo tudo muito ocasional, tá? Os 2 gols foram muito perto um do outro. O Santos não estava avisando que estava perto de fazer o primeiro gol. O Flamengo estava controlando bem. E depois do 2-0 que o Flamengo acorda, tem um contra-ataque que o Santos quase puxa, mas a bola fica no pé do Robinho, no pé esquerdo do Robinho pela esquerda, ele fica meio sem um ângulo para levar para dentro, e a jogada termina em nada. Curiosamente, a reação do Santos vem depois da saída do Neymar, e eu também acho que isso é ocasional. Assim, foi circunstancial que o Santos tenha conseguido fazer um gol de sorte, e aí depois sim apertou bem para fazer o segundo, depois da saída daquele que tinha sido, apesar de ter jogado andando, porque hoje é o que o físico dele permite, o melhor jogador do Santos na partida. Inclusive você falou sobre o Neymar, o Matheus Dornelas está aqui com a gente, um forte abraço, ele pergunta até, né, ele falou, o que vocês estavam falando aí sobre a questão da liderança, né? Falando um pouquinho também do Neymar, o Wallace Borges, né? Como definia a partida dele, eu particularmente gostei da partida do Neymar. Primeiro tempo, né? Quando ele, porque o segundo tempo, acho que como um todo, tirando essa reta final, o Santos não conseguiu ficar com a posse de bola. Tinha até um jogo controlado da equipe do Flamengo, mas enfim. E aí entra a questão da indisciplina, talvez, a questão da liderança. Ele reclama com o árbitro, dá assim, você não marcou a falta ali. Enfim, o gestual muito forte. No intervalo ele fala, tem que tocar a bola em mim, senão a gente não vai conseguir nada. E aí ele sai. E saem os 2 gols do Santos. Tem alguma relação? É muito questão de sei lá, uma coincidência. Queria a tua avaliação sobre o que fez Neymar dentro e, entre aspas, fora de campo também. Voltando um pouco, até porque a gente falou isso durante o jogo, a galera tá chegando agora aí também, seja muito bem-vinda. Eu acho que hoje o Neymar não teve postura de líder. Pra mim, não teve. O Neymar, hoje, no primeiro tempo, faz um primeiro tempo ok, ali, legal, dentro do que poderia fazer. O segundo tempo do Neymar é completamente apagado, porque o Flamengo marca melhor, porque o Santos sai um pouco do jogo, porque ele cansa, mas na prática tava 3-0. E o Vojvoda quis descansar o Neymar. E aí, ele sair reclamando com o Vojvoda é um erro bizarro, porque ele não ia fazer diferença no jogo mais ali. Ele já tava cansado, ele já tava num jogo que ele dominava a bola, alguém roubava a bola dele. Já não era mais ele não passava nenhuma sensação de que ia conseguir alguma coisa contra a defesa do Flamengo. A postura do Neymar não é uma postura de líder. E o Santos, nessa reta final do jogo, dessa reta final de campeonato, precisa de um líder. Não só de um jogador que faça jogadas e faça gols. Precisa de um líder na beira do gramado e dentro do campo. O Neymar não foi isso hoje. E corrobora, fica pior ainda pro Neymar, ele sair e o Santos fazer 2 gols. E o Robinho entrar jogando bem. E o Bom Tempo entrar jogando bem. Porque esses moleques estão pedindo passagem. O Neymar fez um bom primeiro tempo e a gente poderia estar falando disso aqui hoje. Um bom primeiro tempo do Neymar, tá voltando, tomou uma porrada do Flamengo porque era algo que já se imaginava e beleza. Mas o jeito que ele sai e logo na sequência o Santos fazendo 2 gols, mostra uma liderança que eu não vejo o menor sentido pra ela. Cara, ele passou o jogo inteiro levantando o braço quando alguém errava um passe, pô. Ele passou o jogo inteiro dando soco quando o juiz fazia algo que desagradava a ele. É outro tipo de liderança que o Santos precisa. Tem aqui alguns superchats, né, em relação a Neymar. Deixa eu dar uma moral aqui pra galera participando aqui com a gente. Já deixa o like, tá, gente? Compartilha, se inscreve também no nosso canal. O Dayan fala aqui, Neymar disse que o único jeito do Santos fazer gol era dando a bola pra ele. E o Santos só fez gol quando ele saiu. O Dayan manda aqui. E ele fala aqui, o Everson, mais na resenha aqui, o melhor chute do Neymar foi na garrafa de água. É isso que manda aqui. Enfim, tirando uma onda também, o Everson aqui com a gente. E aí, Marcelo Beckler, o que dizer sobre Neymar? Eu acho que fazia sentido, sim, que o Santos procurasse ele. O esquema de jogo hoje foi montado para que o Neymar recebesse as bolas depois que o Santos recuperava elas do Flamengo. Inclusive, acho que o meio-campo com o William Arão, Zé Rafael e o João Schmidt porque são 3 jogadores que sabem sair jogando para que o Santos saísse da pressão do Flamengo, entregasse a bola para o Neymar e ele lançasse Barreal, Igor Vinícius ou Guilherme, que eram os jogadores que mais corriam, Souza até um pouco mais tímido, eram esses os que mais corriam. Deu certo em boa parte do primeiro tempo, o Santos termina o primeiro tempo com mais finalizações do que o Flamengo, com boas escapadas desses jogadores. Eu acho que em muitos momentos os jogadores do Santos não têm condição de entender os movimentos do Neymar, de fazer um passe de primeira, de fazer um passe posicionando melhor o corpo já para receber, para fazer o passe logo em sequência. Mas são os companheiros que o Neymar tem hoje e não sei se ele pode ficar irritado por ter esse tipo de companheiro hoje, porque tivesse bem fisicamente, tivesse bem tecnicamente, ele estaria jogando em outro clube com melhores companheiros, porque o que sobrou para o Neymar meio que foi o Santos mesmo, para ele. Então acho que a postura dele de
eu sou bom demais. A sensação que me dá, tá assistindo, é eu sou bom demais pra esse time daqui. Eu entendo mais de futebol do que o árbitro, então eu posso reclamar do jeito que for das faltas que são marcadas ou que não são marcadas. Passa uma sensação de soberba que não combina com um jogador que só conseguiu jogar hoje andando. Porque não conseguiu nem correr, assim, fisicamente está muito abaixo do que os outros. Tem todas as justificativas para isso, por conta da lesão, por conta do tempo de inatividade e tal, etc. Mas não combina a postura corporal do Neymar com o momento do Santos e com o momento dele próprio. Não é um jogador que pega a bola e decide todos os jogos que pode ter esse tipo de comportamento.